Oramos. Obrigado, ó Deus, por esse assunto tão difícil de praticar. Pedimos a tua bondade, que nós tenhamos 80 minutos aqui de produtividade para nós, para a nossa igreja e também para as nossas vidas profissionais. Ajuda-nos a aprender mais sobre liderança. No nome de Cristo. Amém. A descrição do curso que está no site é este aqui, tá certo? Aperfeiçoe sua liderança com sabedoria, estratégia e base bíblica. Aprofunde-se na prática da liderança cristã, aprendendo a tomar decisões com discernimento, gerir equipes com propósito e resolver conflitos com graça. Desenvolva habilidades de comunicação, planejamento, visão ministerial, aplicando princípios do reino no exercício real da liderança. Torne-se um líder mais bem preparado para servir com eficácia e gerar impacto duradouro na igreja e no mundo, com Ebenezer, Fernando, Vladimir e Alex. Tá? Essa é a descrição de um mestrado, deve levar uns 3 anos, mas nós só temos 4 aulas, tá certo? A minha parte, que foi dada para mim, a aula número 1, é sobre multiplicação de líderes. Vamos alinhar expectativas, como vimos hoje pela manhã, porque senão nós vamos sair daqui muito frustrados, certo? Então, a importância de investir com intencionalidade na formação de novos líderes. Vamos falar um pouquinho hoje, tá? Uns 20% sobre isso, né? Pelo menos vamos falar sobre a importância. O como investir vai ser complicado. Exemplos bíblicos de sucessão e mentoria. Não falaremos, tá? Nós vamos falar só de Jetro e Moisés. E não é um caso de sucessão nem de mentoria. Não vamos falar de como que o rei Davi passou para Salomão, como Salomão não conseguiu passar para o filho dele. Nós não vamos falar de outros casos de sucessão na Bíblia. Como identificar, encorajar e acompanhar. Acompanhar futuros líderes nós não vamos falar. Nós vamos falar um pouquinho sobre identificar, certamente um pouco sobre encorajamento, mas acompanhar futuros líderes é um negócio muito comprido, tá? Transição saudável. Vamos mexer em alguns assuntos sobre isso, né? E principalmente na questão contínua, porque eu acho que o assunto foi levantado para pensar na igreja local tem ministérios que são tocados por pessoas durante anos e não existe outra pessoa para substituir ou para suceder. Então, existe uma transição saudável que precisa acontecer o tempo todo e, então, preparando e dando espaço para outros, isso aí nós vamos falar, porque Moisés, ele estava errando e depois ele se consertou e fez uma coisa boa, né? Desafios da centralização e a importância da humildade, certamente Moisés porque ele ouviu o sogro dele e seguiu aquilo que o sogro falou, né? Então, estou dizendo assim, nossa aula é só 2 aulas de 40 minutos, nós podemos ter coisas práticas aqui, mas elas são limitadas pelo tempo, tá? Se você recebeu a apostila, porque eu passei aí por alguns, alguns podem compartilhar com outros, e aí você tem todo o material e certamente quando estiver no site vai ter lá o PDF para você tirar, tá bom? Então vamos começar com um exercício inicial. Eu quero que essa turma do lado de cá liste razões saudáveis para centralizar as coisas, porque nós não podemos só falar contra a centralização. Razões boas para centralizar. E do lado de cá, essa turma vai falar sobre as razões não saudáveis, quando a gente centraliza, quais são os problemas que nós enfrentamos, ok? Então, converse com a pessoa ao seu lado, de 2 em 2, de 3 em 3, chega perto de alguém. Essa turma aqui toda fazendo a lista do que dá errado quando centraliza e do lado de cá o que dá certo quando centraliza. Pode conversar. Ok, vamos ouvir. Vamos ouvir esse lado aqui. Levanta a mão se eu não entender, porque eu não estou escutando direito. Você ou grita ou alguém repete, tá bom? Pode falar. Pois não. São 2 coisas. Centralidade e vícios que se perpetuam. Ok, então, negativo. Perpetua vícios. Depois. Autoritarismo. Autoritarismo.
Vai. Sucessão. Sucessão é um ponto negativo. Dificulta a sucessão. Dificulta sucessão. Sobrecarga, sem dúvida. Vai. Mais alguém? Fica limitado, não cresce Isso. Limite no crescimento. Sem dúvida. Depois. Não descobre habilidades, novas pessoas, novos talentos. Não descobre talentos. Mas cabe mais um aqui na minha planilha. Interessante. Ele é impossível, né? Isso aqui é impossível, tá? Ser bom em tudo. Mas nem tudo é ruim. Quais são as vantagens de nós centralizarmos algumas coisas? Vamos ver. Padronização. Garantia de ser feito. Como é que é? Garantir que vai ser feito. Produtividade. Tá bom, ele garante algumas coisas, né? Às vezes não, mas dá certo. Garante... Melhora. Garante direção, garante visão, garante filosofia, porque é um cara só, né? Filosofia, visão, agora se vai ser feito depende do funcionário que você tem, né? Pois não. Foco na meta, na visão e nos valores. Você tem foco porque está centralizado, tá certo? E aí vem então tudo que ela falou lá. Valores, metas, etc. Qual outra vantagem? Ritmo, excelente. Motivação também, acho que é importante. Então, motivação tem dos dois lados, né? Quando você descentraliza, aumenta a motivação também. Mas quando você centraliza, pode ser contra a motivação. Motivação no norte, assim, para onde? Isso tem. Uma motivação que nasce disso aqui, ó, visão, etc, assim, ó, para que nós estamos indo, etc. Atingimento de expectativa. Atingimento de expectativa. Porque você vai fazer conforme você espera. Melhora a frase. Se você delega, pode ser que o resultado não saia conforme... É verdade. Então, vamos colocar que ele alinha expectativas, pode ser? Oi. Ele talvez seja a única forma de viabilizar operações menores. Boa. Porque, né? Se eu tenho uma empresa com 3 pessoas, Não dá para ter 2 líderes. Então tem a vantagem da pequena empresa, por exemplo, pequeno grupo, pequeno ministério, o que for, né? Muito bem. Na apostila, olha quanto lugar que tinha para escrever. Na sua apostila, eu procurei algumas respostas. Então, razões não saudáveis. O líder acredita ser insubstituível. Então, temos um problema interno do líder, tá certo? Ele é convencido que o seu conhecimento e habilidades são únicas, que não podem ser replicadas. Ele aprendeu um hábito, porque ele não precisa ser maligno, né, queridos? A pessoa está centralizando porque o pai dele centralizava e o cara antes dele centralizava. Então, ele centraliza, é um hábito, né? Repete métodos conhecidos. Falta de confiança, ele desconfia da capacidade dos liderados. Acredita que ninguém pode realizar com o seu nível de competência, né? E às vezes é verdade. Não é isso? Experiências passadas negativas. Ele delegou antes e levou pau. Ele falou, então não vou delegar de novo, tá certo? Perfeccionismo. Ele tem elevados padrões. Então ele fala assim, sabe uma coisa, eu vou fazer eu mesmo, porque aí eu garanto, né? Insegurança e medo de perder controle. Teme que treinar outros ameace sua posição. Por exemplo, isso pode ser, numa igreja funciona assim, ó.
eu sou o líder do louvor. Se eu ensinar outro cara a ser líder do louvor, ao invés de eu liderar 4 domingos, eu vou liderar só 3, porque esse cara vai ocupar a minha posição. Então eu não ensino ele. Entendeu? Eu perdi status, eu perdi... Não, isso existe, tá? Não na nossa igreja, claro, porque aqui todo mundo é cheio de Espírito Santo e tal. Depois, os pecadores todos são em outras igrejas. Medo de mudança. Ele teme que se ele deixar na mão de novos líderes, eles vão introduzir coisas que eu não vou gostar. Então, não vou delegar. E aí, falta de tempo ou prioridade. Você está fazendo uma obra, a sua obra leva muito tempo, aí você fala assim, não tem tempo para treinar outros, eu estou fazendo, eu estou na execução, né? Então, eu não tenho tempo para desenvolver outros. Empresa que tem dinheiro pode até contratar alguém que venha e possa dar o treinamento, etc. Mas o líder de uma empresa pequena, de um grupo pequeno, ele não tem o tempo para fazer isso. Mas tem algumas vantagens. Quais são? Por exemplo, valoriza a maturidade. Reduz a carga de responsabilidade em equipes menos experientes. Ao invés de colocar um novo cara para decidir, nós vamos pedir que os líderes capacitados continuem dirigindo. É uma grande vantagem de centralizar. O mais experiente está tomando as decisões. Clareza, então. Esse pessoal que é maduro vai ter clareza nas tomadas de decisões, evita ambiguidades, evita conflitos de diretrizes entre equipes, porque tem uma orientação única e bem definida. Fortalecimento, vocês mencionaram isso, da cultura organizacional, porque eles podem disseminar valores, missão, visão de forma coerente, afinal de contas é uma pessoa batendo o tambor para todo mundo marchar. Padronização necessária, foi mencionado também. Preparação para descentralização futura. Talvez eu não possa descentralizar agora, mas eu vou descentralizar daqui um pouco, mas agora eu preciso centralizar. Eu estou no momento de treinamento, de definir processos. No Haggai, por exemplo, quando eu comecei 25 anos atrás, eu tinha uma equipe de 4 pessoas, 3 pessoas. Estava tudo centralizado. Não era, aí alguém fala assim, não, você não delega. Mas eu não estou pronto para delegar. Aí nós tínhamos, por exemplo, treinamento internacional do Haggai. Nós tivemos que sentar, criar um fluxograma, como é que a pessoa se inscreve, como é que vai, como é que volta, como é que sei o quê, quais são os e-mails que nós vamos mandar, como é que nós confirmamos. Está tudo pronto, tudo pronto. Entreguei para a Eliane, ela toca. Agora eu deleguei, porque está tudo pronto. Aí você pega agora, copia aquilo, estão treinamentos no Brasil, começa a definir de novo. Você, então, tem uma preparação para a descentralização, né? Então você estrutura sistemas, políticas de governança, métricas de desempenho, você chama isso para si, faz a definição, posteriormente servirão como base para o outro fazer. Agilidade no controle de risco, quando você tem problemas ou crises, né? Facilita decisões rápidas. Isso muitas vezes é verdade, até na nossa igreja. Eu lembro uma vez aqui que eu admirei demais o Fernando, porque nós perdemos o líder de música, de louvor, e aí começou um tititi nos corredores, quem é que vai liderar, e sugestões, etc, etc. O líder subiu no palco e falou assim, o encarregado aqui sou eu sou encarregado do louvor. Aí todo mundo, como é que é? E aí ele falou, e agora eu vou fazer uma escala, vou dar as diretrizes, etc. Acalmou todo mundo. Entende? Ao invés de permitir que crie problemas. Tá certo? Murmuração, reclamação, etc. Né? Então, ele fez uma decisão rápida, uma coordenação eficaz, né? Que ajustes, eliminou etapas burocráticas. Não vou ficar agora, reunir 2.000 pessoas e decidir o que vocês acham. Eu vou decidir sozinho, tá certo? E depois a otimização tem 2 aqui para empresas pequenas, que você mencionou, né? A liderança direta não tem hierarquia desnecessária, tá? Mas até empresa grande tem certas coisas que elas centralizam, por exemplo, compras. Você centraliza compras e depois distribui. Tem uma vantagem, muito bem.
Isso aqui tudo não está na Bíblia, mas é tudo parte da sabedoria universal, tá certo? São coisas boas, você pode achar na internet. Vamos então agora ver o caso de Moisés. Então, como é que é o seu nome, meu irmão? Roberto. Rapaz, vou lembrar para sempre, meu pai chamava Roberto. Roberto, você diz um número de 1 a 10. 7, acertou. Você é o leitor do texto, tá certo? Então, vamos ler o texto, por favor, e eu vou te interromper de vez em quando, tá bom? Então vamos ver, vai lá. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o... No dia seguinte de quê? Então nós temos que ler o texto anterior. Então o texto anterior é que Jetro trouxe a mulher de Moisés e os filhos dele para lá onde Moisés estava, e ele ficou ali, e aí Moisés deu aquele relatório, assim, nossa, nós saímos do Egito, foi não sei quantas, com todas as pragas, com todo o mar vermelho, o sogrão ali assim, ó, nossa, que bênção, que bênção. O dia anterior foi espetacular, certo? De fazer o relatório de tudo que Deus tinha feito. Agora, no dia seguinte, o que aconteceu? Sentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr. Vocês estão vendo algum problema aqui ou não? Ok. No deserto, o único que tinha uma tendinha era Moisés, entendeu? Pois o negócio assim, ele sentava e aquele povo faz a fila. Tá, continua. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Então, aqui é uma coisa que o consultor externo tem que aprender. Pergunte antes de dizer. Ele falou, por que você faz essa fila toda, Moisés? Entendeu? Pergunta, deixa o cara se enforcar sozinho. O dono da empresa se enforcar sozinho. Continua. Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o... Aí Moisés tem a resposta. Respondeu Moisés a seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar. Para Deus. E que mais? Quando tem alguma sugestão, Não, sugestão não. uma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro. Então ele tem duas funções. O povo vem perguntar coisas, aí é uma questão mais educacional, vamos dizer, eu estou ensinando, mas tem uma questão jurídica, eu preciso tomar decisões, né? Muito bem, continua. E lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que faz. Aqui é o diagnóstico já dizendo. O dono da empresa, vocês estão fazendo isso, que interessante, bacana, você está até com um objetivo até muito bom, a intenção é boa, é ruim o que você está fazendo. Não foi isso que ele falou, tá certo? E ele diz, por quê? Continua. Sem dúvida, desfalecerá. Desfalecerás é a palavra em português, certo? Se você é mais moderno, você usa burnout. É muito mais chique ficar com burnout do que com desfalecimento, tá? Ou estafa em português. É melhor ter uma doença em inglês, porque aí, né? Tem gente que fala burnout para ter em francês a doença. Cada um faz o que quiser. Continua, desfalecerás. Então tem dois caras que vão ter problema. Você, que é o líder, e o povo que está na fila. Tá certo? Continua. Pois isto é pesado demais para ti, tu só não o podes fazer. É uma afirmação muito forte, né? Você sozinho não vai conseguir. É pesado demais. Eu estou lhe dizendo, não vai dar certo. São 3 milhões de pessoas. Não vai dar certo. Ouve as minhas palavras. Agora ele está apresentando o relatório do consultor, dizendo aqui, ó, vou dar agora a sugestão para você. Então vamos ver. Vai. Ouve, pois, as minhas palavras. Eu te aconselharei que Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, e faze-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem. Então vamos fazer aqui, ó. Primeiro, você representa. Depois, você intercede, tá certo? E depois você ensina, tá certo? Ele ensina 3 coisas. Ele ensina 3 coisas. Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Ele ensina as leis, ele ensina o caminho e ele ensina a obra que devem fazer. Não é legal ler a Bíblia assim,
em português e entender os termos. Ensina seu filho a fazer isso, porque eles não estão lendo mais nada, entendeu? Eles têm que ter um videozinho. Então, olha que bacana, que negócio salta da página quando a gente põe número 1, número 2, A, B, C, clica e tal. É muito legal. Eu adoro ler a Bíblia e qualquer outra coisa, né? Muito bem. 3 coisas, e na última tem mais 3, que é as leis, o caminho e a obra. Nós vamos ver isso daqui um pouquinho. Continua. Procura dentre o povo Ah, tem uma 4ª coisa. Você tem que procurar entre o povo, tá certo? capazes, tementes a Deus, Ele começa a dar a lista. Eles têm que ser capazes, nós vamos estudar isso. Ele tem que ser o quê? Homens de verdade não é que eles não poderiam ser homossexuais. Homem de verdade, não é isso. Nós vamos ver o que é, tá certo? Homens que nós podemos acreditar neles. E 3 mas também não podiam ser homossexuais. Só sei que é que não significa isso, tá certo? Eu só tô ok. Que aborreçam a avareza, tá certo? Então são 4 características desses líderes que você vai promover. Depois. põe sobre eles por chefes de 1000. Então, nós temos um probleminha de semântica, porque ele está usando a palavra chefe, mas nós sabemos que eles vão julgar. Então, às vezes eu vou usar a palavra juízes, eu vou falar a palavra juízes muito mais vezes do que chefe. Mas ele usa a palavra chefe, tá? E aí ele faz um pequeno organograma. Ele diz, são chefes de quê? De 1000, de 100, de 50 e de 10. Daqui um pouquinho nós vamos fazer a estatística para saber quanto que é isso aí. Depois, julguem, tá vendo aí? É a tarefa deles. São chamados de chefes, mas eles são juízes de pequenas causas e que vai subindo até chegar em Moisés. Muito bem, continua. Toda causa grave trarão a Então, ele define, a graves vai chegar em você, mas as menores não vão chegar. Então, ele criou o círculo, né, descrição da tarefa. Vocês vão até aqui, se você tiver dificuldade, você passa para o cara de cima, se você tiver dificuldade, passa para o cara de cima até chegar em Moisés, tá certo? É uma delimitação do que você é permitido julgar. Exige do juiz um autolimite. Diz assim, ó, isso não está na minha esfera, eu não posso fazer isso aí, eu tenho que passar para outra esfera mais acima, né? Continua. Então toda causa trarão a ti, mas toda causa pequena, toda causa grave, né? Mas toda causa pequena eles mesmos Julgarão. Será assim mais fácil para ti e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus... Isso aqui é ótimo. Aqueles que trabalham com consultoria e assim Deus te mandar, porque é o seguinte, o consultor não manda. Ele fala assim, ó, estou sugerindo isso, ele dá um passinho para trás, assim, agora, se Deus mandar você fazer isso, você faz. Se Deus não mandar, eu estou indo embora agora, que minha mulher, vou pegar o camelo e vou embora, tá certo? Ele não disse, você tem que fazer. Afinal de contas, ele é o líder principal daqueles, o governador de 3 milhões de pessoas, então deixou a decisão com Moisés, deu um passinho para trás e diz, você decida. Muito importante essa atitude do consultor externo. Continua. Poderás então suportar. E assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Então ele usa a palavra suportar e diz que o povo vai ter paz, ou seja, ele observou que aquela fila não estava tendo paz, porque lá o número 150 da fila tem uma mulher que está reclamando que a vizinha dela roubou uma ovelha dela, entendeu? Só que ela tem que também fazer o almoço. E ela está na fila e já são 11h30, aquele sol. E ela começa a brigar, anda nessa fila. Por que Moisés está demorando muito? Então havia uma briga na fila. E ele diz, o povo vai poder voltar em paz para a sua casa. Continua. Rapaz, isso aqui é um líder de altíssimo nível dizendo assim, o senhor está certo. Não é muito comum, hein? É muito comum. Quando você é dono da empresa, você não escuta, você é um executivo, difícil escutar o cara de chão de fábrica ou escutar alguém que te dá uma sugestão. Mas Moisés falou assim, nossa, cara, você tem razão. Tá? Você tem razão. Então, vai. Então, o que ele fez?
Ele escolheu. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeça. Então, são duas coisas diferentes, certo? Você tem a fase da escolha e você tem a fase do oficialmente dar posse. Ele constituiu agora. Então deve ter chamado aqui na frente dizendo, esses caras aqui agora são os caras que vão fazer isso. Tem uma formalidade em constituí-los. E aí eles julgaram, então se despediu e foi embora. Texto maravilhoso, né? Tá certo? Vamos então agora aprender algumas coisas sobre Moisés. Então, Roberto, já que você está tão animado, continue, por favor. Vai. Primeiro objetivo legítimo. Assentou-se para julgar. O povo vem a mim para consultar a Deus. Então, nós temos um líder com um objetivo legítimo. Nós não podemos dizer assim, toda vez que você centraliza, está errado. Mesmo numa igreja. O cara diz assim, você está aqui como gerente desse setor da escola dominical há quantos anos? Está na hora de dar para alguém. Está na hora? Não sei, né? Nós precisamos definir. Precisa fazer um diagnóstico do momento. E talvez não tenha outra pessoa. Pensa numa igreja pequena. Uma igreja pequena, meu pai foi superintendente da escola dominical, sei lá, 14 anos, 20. Por quê? Porque não tem outra pessoa para ser. Então depende. De qualquer forma, você vê Moisés aqui e diz, não, o que eu estou fazendo? Eu estou julgando. Eu estou resolvendo problemas, eu estou ensinando. O povo vem consultar Deus, vem o quê? Vem comigo, o objetivo é legítimo. Então é preciso não acusar o líder de centralização maligna, necessariamente, tá certo? Depois, motivação. Motivação boa, Moisés não queria impor uma centralização maligna, mas estava praticando de modo natural, sem avaliar a metodologia. Onde que Moisés, diga para mim, onde é que Moisés aprendeu a ser centralizador? Então, o que o pai dele era? Faraó, certo? Quer dizer, havia muita descentralização? Não havia. Ele cresceu naquele modelo. Então, por exemplo, se você é um empresário de uma empresa pequena e você é filho, seu pai era empresário de uma empresa pequena, você tem um modelo. Você viu aquilo acontecendo. Aliás, escreve aí em algum lugar, você pode procurar na inteligência artificial, eu fiz isso, eu tenho lá em casa uma série de artigos, que é o seguinte: pessoas, donos de empresas pequenas que decidiram não crescer. Veja bem, por que eu tenho que crescer? Aí, então, são alguns casos americanos, né? Então o cara descobre assim, no momento em que eu tiver 27 funcionários, eu mudo de quê? Para uma outra, para pagar mais impostos, entendeu? Eu mudo, de alíquota. Então, se eu ficar com 27, né, eu pago menos imposto. Quanto que eu estou ganhando? Eu estou ganhando X. Eu decido não crescer. E ele, então, decide ter uma vida. Então, tem vários casos, por razões diferentes, de pessoas que dizem, não, eu quero ter uma empresa menor, quero ter uma vida mais saudável, não quero crescer, e é isso, vamos viver com o dinheiro que a gente tem. Que não é pouco. Eu só estou dizendo assim, o cara decidiu não crescer. É algo que nós não estamos acostumados. Nós achamos que se o cara não crescer, tem alguma coisa errada. Entendeu? Ele está cometendo algum erro. Então, eu estou dizendo que ele aprendeu isso de modo natural. Aí, né? Ele estava praticando isso. Né? E ele não parou para dizer assim, vamos avaliar se esse é um jeito bom. Ele falou, não, ele sentou na cadeirinha dele e falou assim, façam fila aqui que eu resolvo os seus problemas. Né? Agora o método. Método errado, assentou-se e o povo estava em pé desde a manhã até o pôr do sol. Uma fila para consultar um único solucionador. Como é que funciona com igreja pequena? O sujeito fala assim, eu preciso de conselho. Eu falo com quem? Pastor. Eu falo com o pastor, tá certo?
E aí, aí a igreja começa a crescer. Aí o pastor reclama: eu não tenho tempo, é muito aconselhamento demais. A igreja continua crescendo. Se ele não souber achar um jeito de delegar, e às vezes não é fácil, porque ele não tem pessoas sábias para quem delegar, ele vai ter a sua estafa. Ele não consegue preparar estudo bíblico, fazer aconselhamento, pregar bem no domingo, administrar, porque numa igreja pequena o pastor também faz administração. Então, um único solucionador de problemas, enquanto você é pequeno, funciona. Todos nós começamos pequenos. Pensa que se nós abrimos o microfone, como é que você começou? Eu comecei a minha empresa como? Eu fazia pão de queijo junto com a minha mulher, na minha cozinha, né? Eu vendia pelo telefone, eu também entregava, eu também tirava nota fiscal, ou vendia sem nota fiscal, porque senão é muito imposto demais, e aí eu pegava, juntava o dinheiro, né? Pagava as contas, eu fazia tudo, é tudo centralizado. E o plantador de igreja, o missionário que a gente manda para o Piauí, mesma coisa. Ele tem que chegar na igrejinha, ele tem que abrir a porta, ele tem que limpar o banheiro, arrumar as cadeiras, aí ele tem que fazer a recepção, depois ele tem que cantar com violãozinho, depois ele tem que pregar, fazer aconselhamento no final, passa uma vassoura, fecha e vai embora. E no meio da semana é tudo com ele também. Aí você vai o quê? Pregar para ele que centralização está errado. Sim, mas ele vai delegar para quem? Ele está começando do zero. Então, mas no caso de Moisés, nós estamos falando de 13 milhões de pessoas. Então, o método estava errado. E o líder não percebeu. Então, a cegueira do líder. Vai. Moisés não percebeu o problema metodológico da centralização, mas sentia a pressão, pois escreveu 40 anos depois. Então, sentia a pressão. É interessante. Você está sentindo que alguma coisa está errada, mas você não consegue fazer o diagnóstico de onde é que está o erro. E ele, 40 anos depois, ele escreve em Deuteronômio sobre essa situação. E olha o que ele diz. Eu vos disse, sozinho não poderei levar-vos. Como suportaria eu o vosso peso, a vossa carga e a vossa contenda? Contenda, que aí é um outro estudo que eu já fiz, escrevi em outro lugar. Aqui você tem um líder, eu estou imaginando que essa frase aí ele falou depois da conversa com Jetro. Jetro foi muito respeitoso, foi lá na tenda, falou: Moisés, eu vi que você passou o dia inteiro aí, está cansado? Muito cansado. O que você está fazendo? Não, mas julgando o povo, ajudando aí, é tudo amor, estou querendo resolver os problemas e tal, né? Não, etc. Não é bom o que você está fazendo, por causa disso. Moisés, Aí Moisés reuniu, eu imagino, os cabeças das tribos, talvez 12 caras, ou talvez mais, né? 3 de cada tribo, sei lá. E ele falou assim: gente, eu estive pensando aqui, é o seguinte, sozinho eu não vou conseguir. Como é que eu suportaria sozinho essas 3 coisas que vocês têm, que é peso, carga e contenda? Quer dizer, vocês brigam, né? Tem um peso administrativo, está tudo sobre meus ombros, eu não vou conseguir. Eu imagino todo mundo dizendo assim: não, o senhor tem razão, realmente, e tal. Nós já tínhamos pensado nisso, mas não tivemos coragem de falar para o senhor, graças a Deus que o Jetro falou. Eu não sei como é que era a conversa, né? E aí ele falou: bom, então nós vamos aplicar um sistema, vamos desenvolver um sistema que o meu sogro aqui me sugeriu, tá? Então a humildade do líder, a última. Moisés aceitou a sugestão de Jetro e seguiu as diretrizes recebidas. Muito bem, vamos fazer um intervalinho de 2 minutos. Conversa com a pessoa ao seu lado, assim: se a aula de escola dominical terminasse aqui, você aprendeu o que é valioso para você e a sua empresa. Pode conversar. Vamos ouvir. Temos só 2 minutos, 3. Vamos ouvir. Ouvir. Vamos ouvir as suas opiniões. A missão é ouvir. Ouvir. Elabore, por favor. Acolher aquilo que o Jetro falou para o Moisés, no caso. Eu ouvi. Temos que ter humildade de ouvir o que outra pessoa diz para nós, como líderes. Sim. Outro. Acho que a dificuldade Levanta a mão, por favor. Pois não. Dificuldade entre ouvir, aceitar, ok, eu até aceito, mas
de aceitar, a fazer, muitas vezes a pessoa ela não faz essa transição. Boa. Eu sou obrigado a repetir porque está gravando, tá? Então você está falando, eu ouvi, eu entendi, mas eu não vou para a próxima etapa de colocar em prática. É um erro que o líder pode cometer. Lá atrás alguém levantou, lá atrás antes, sim. Sentir a pressão. Observar alguma coisa que você está achando que está errado, mas não está identificando. Você ser mais sensível a esse sentimento. Excelente. Excelente. Estou repetindo, tá? Por causa da gravação. Então, sentir a pressão, ser sensível, alguma coisa errada está acontecendo, mesmo que eu não identifique a causa, eu preciso falar, não, tem alguma coisa errada e eu preciso ir pesquisar o que está errado. Né? Muito bom. Aqui ele levantou a mão ali. Não, perdão, o cara de trás estava na sua frente. Vai. Eu acho que a humildade foi super importante porque ele não tinha tempo para nada. Do horário que ele acordava até o que ia dormir era atendimento. Então, ele dedicar esse tempo para ouvir alguém, talvez mais maduro, com mais idade, eu acho que foi fundamental para ele falar agora. Isso. Então, estou repetindo, a pessoa está numa rotina de muita velocidade, não está tendo tempo para fazer outras coisas, e ele conseguiu ter a humildade de ouvir alguém mais experiente, ou podemos acrescentar, não é só a experiência, é o cara que veio de fora. Às vezes o cara que tem de fora enxerga uma coisa, às vezes ele pode até ser mais novo, mas ele enxergou, né? Último, antes de... Sim, com foco em Jetro, que olhou e se dispôs a conversar com o líder. Boa. Quer dizer, o Jetro também, temos que aprender com o Jetro. Enxergou o problema e falou assim, eu vou dar um conselho para esse cara. Porque às vezes a gente enxerga o problema e fala assim, eu não vou me meter, porque afinal de contas, o Moisés que é o dono do negócio aqui, que ele se vire, que Deus o ajude. Ele não fala direto com Deus, então que ele resolva, tá certo? Ok, intervalo, vamos para o intervalo. O trabalho do consultor, Roberto, nós não vamos ler tudo, porque nós já falamos tudo que tinha para falar. Veja bem, eu só estou pontuando coisas que eu acho interessante. O texto diz, vendo, perguntou o que faz. Então eu coloquei, observou e perguntou. Então, só uma aplicação na igreja. Quando você vê um problema, uma coisa que você pode fazer é fazer uma enquete. Entende? Nós fizemos isso, o pessoal dos homens pediram, o Ministério dos Homens pediu para eu dar uma... Quando é que quem que estava lá? Nós conversamos, aí nós fizemos uma enquete. Aí dos 200 e poucos homens, 80 responderam, nós tínhamos algum subsídio para tomar novas decisões. Perguntar é uma coisa importante. Pergunte para as mulheres, pergunte para os adolescentes, pergunte. Ele deu o diagnóstico, já falamos sobre isso, tá certo? Ele teve uma atitude de respeito, dizendo se Deus mandar, e ele apresentou solução. Ele falou, você tem que interceder, levar as causas a Deus, ensinar leis, caminhos e obras e delegar. Então agora eu quero ir para critérios. Ele ofereceu diretrizes de delegação e apresentou critérios. Vamos passar rápido sobre isso, porque todos nós acreditamos nisso, principalmente numa igreja, mas é importante pontuar de que Jetro não falou só de coisas espirituais, tá certo? Por exemplo, ele falou assim, homens capazes. Capaz não é uma característica, como é que eu vou chamar? Técnica, uma característica de capacidade interna, é uma habilidade, não é isso? Ele é competente, ele sabe fazer, ele sabe tomar decisões. Escolha essa pessoa, né? Agora, temente a Deus, então tem que ter temor, etc. Homens de verdade, a palavra é aqui, ó, homens dignos de confiança pela sua fidelidade e credibilidade. Eu não estou inventando isso não, tá? Só para mostrar para vocês. Eu tenho o aplicativo que eu gosto de usar aqui. Vamos ver se eu consigo. Você vem aqui, Êxodo 18, em algum lugar aqui tem um negócio. Homens de verdade, aqui ó, tá aqui ó, tá vendo ó?
Homens firmes, olha lá, firmeza, fidelidade, verdade, credibilidade, estabilidade, constância. Você está procurando um tipo de gente, que foi traduzido aqui como homens de verdade, tá certo? Depois, aborrecedor da avareza. Para ser um juiz, ele não pode receber propina, tá certo? Não pode receber dinheiro por fora, não pode receber suborno, né? Quero tirar, tem alguém que é juiz aqui, ou advogado, fora o meu colega juiz também? Juiz. Vale a pena vocês, juízes, estudarem o texto de Levítico 19:15, onde diz assim, leia para nós, Roberto, não farás... Não farás injustiça no juízo. Essa é a tese. Agora ele dá 2 exemplos. Nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. É isso aqui. Você não pode ser tendencioso nem para o cara rico e nem tendencioso para o cara pobre. Tá certo? Ele ganhou a causa porque ele era parte de uma minoria. Não. Nós temos que julgar pela reta justiça. Você entendeu? É interessante, em Levítico, Deus dizer, olha, você não vai nem para um lado, você não vai nem para o outro, tá certo? Né? Mas julgarás com justiça, julgarás o teu próximo. Texto muito importante para pessoas que trabalham na área da justiça. Aí ele sugeriu um organograma, 5, 10, 100 e 1000, fora Moisés. Essa é a palavra que eu não estava... Alçada. Define a esfera de atuação. Ele, na verdade, ali foi a formação do juizado de pequenas causas, né? E aí, então, até chegar na Suprema Corte, que seria o próprio Moisés, né? Então, o que eu fiz? Eu fiz um desenho da minha quadra. Moisés falou assim, um cara para cada 10. Bom, na minha quadra da minha casa, eu tenho 17 casas. Se eu tiver 2 pessoas em cada casa, são 34. Tá? Vamos imaginar ter um juiz para 34 pessoas, que mora na quadra. Tudo que nós tivemos de problemas aqui, conversa com esse cara primeiro. Esse é o sistema que ele está sugerindo em Israel. Ponha um sujeito para resolver para um grupinho de pessoas. Se ele não conseguir resolver, aí tem o sujeito que cuida de 5 quadras, que são os caras de 50. E depois tem o cara que cuida de 100 quadras. Tá? E depois tem o cara que cuida de 1000. Ele criou um sistema onde você vai crescendo. Quais os problemas que você vê aqui? Os 2 juízes. Quando você julgou a favor da casa 13 contra o cara 4 e você mora na 8, que você... Eu fiquei imaginando assim, cara, não deve ser fácil ser um juiz que mora perto dos 10 que você julga. Né? Eu devia morar em outro bairro, né? Em algum outro lugar. Devia ter, porque quem perdeu a causa não deve estar muito feliz, né? E o meu vizinho está do lado do muro de trás aqui, né? O 4 pode jogar uma bomba aqui, né? E o 4 é mais rico do que eu. Por exemplo, o juiz é sábio, mas o número 4 é mais rico. Então, eu não sei como isso funcionou em Israel direito, tá? Mas vamos fazer a conta. Aqui está, ó. 3.000 pessoas, porque não há garantia de que eram 3 milhões de pessoas, mas ficaria muito difícil eu fazer a conta com 2,5 milhões, tá? Então eu fiz 3 milhões para ficar mais fácil. Então aqui, ó, 3.000 seria os juízes de 1.000. Então dá 3.000 pessoas. Mas eu preciso de juízes de 100. Isso dá 30.000. Juízes de 50 dá 60.000, juiz de 10 dá 300. Eu estou dando emprego para 400 pessoas, que é 14% de toda a população. Onde é que tem gente tão inteligente assim, preparada, sábio, maduro, para julgar? Você acha que nós temos 13% da população com essa capacidade? Então a pergunta é assim, ó, como é que Moisés... Quanto tempo demorou
para Moisés fazer a distribuição, a delegação. Como é que ele achou 400 mil pessoas? Como é que ele deu a ordem? Disse assim, agora vocês... Porque nós vamos dar posse para esse pessoal. Achem esse pessoal. Vai ter concurso público? Vai ter alguma... Não. Como é que nós encontramos? Não deve ter sido fácil, tá? Então, fui pesquisar. Esses líderes foram preparados e instalados, certo? Então a pergunta é, eles já estavam preparados? Então eu perguntei isso lá na internet, né? E pesquisei num comentarista que eu gosto muito, e ele falou assim, olha, lá em Gênesis 50, por exemplo, tem uma história dos anciãos dizendo assim para Moisés, olha, fala com ele lá, de repente, quer dizer, esse tipo de negociação, mediação. Em Êxodo 3,16, eu não lembro o que é, mas deve ser muito bom, porque eu pus o texto aí, tá certo? Vocês leiam depois. Então, Moisés ensinava o tempo todo. Então, tinha gente aprendendo. E também tinha muitos líderes, milhares de líderes que já estavam preparados. Eles eram os anciãos do povo, eles já eram pessoas que faziam um pouco esse trabalho. Própria estrutura familiar, os clãs, eles deviam ter aqui um sistema, não era muito fora. A única coisa que ele ia fazer é agora, como é que diz? Colocar de uma forma formal, estabelecer a formalidade da coisa, né? Agora, base espiritual. Aqui eu tirei daquele comentarista que eu mencionei. Os juízes foram escolhidos prioritariamente por causa do caráter. Não pelo treinamento, mesmo considerando que algum treinamento aconteceu. O sistema dependia da integridade moral, mas também dependia da estrutura social que já existia. Não foi assim uma invenção que sai totalmente do zero. Então, comentaristas veem nisso um modelo que ele chamou o seguinte: delegação baseada em virtudes e não apenas em competência, mas sem excluí-la. Se eu sou Moisés, eu falo assim, tá, vamos agora estabelecer o que Jetro falou. Conselheiros ou juízes de 10, onde é que nós vamos encontrar 400 mil pessoas? Aí eles devem ter tido uma conversa, né? Olha, lá na minha tribo, eu já tenho um sistema que a gente faz assim, assim, isso, vamos organizar isso aí desse jeito. Então, ele organizou algo que já existia. Eu estou dizendo isso por quê? Porque quando você fala de igreja local, um assunto que você vai dizer, vai ter que tratar é assim, eu tenho as pessoas ou eu não tenho? Porque eu quero descentralizar, eu quero achar as pessoas, eu vou dizer assim, Moisés tinha as pessoas. Moisés tinha os 400 mil. E nós? Você está tentando envolver pessoas no ministério, tem apelos lá. Nós estamos recebendo o quê? Alguém me dá a estatística. Quantas crianças cada final de semana? Hã? Quantos? 350, não é mais, não é mais? É isso mesmo? É muita criança. Quantos líderes nós precisamos para cuidar dessas crianças? Quais são os procedimentos que devemos ensinar? Porque eu vejo aqui a igreja muito cuidadosa, né? Por exemplo, soube agora de um pastor de uma outra igreja, ele contando, a mãe veio entregar a criança, tem aí o papelzinho no peito. O pai veio retirar. Diz assim, não, o senhor não pode retirar. Como que não posso? Sou pai da criança? Não, o senhor não vai poder retirar. Quem entregou foi a mãe vai tirar. Deu uma briga, tá certo? E aí se descobriram. Na verdade, os pais são divorciados e o pai estava tentando roubar a criança da mãe na igreja. A igreja estabeleceu uma regra e impôs por uma questão de segurança da criança. Ah, se nenhum adulto troca a fralda de criança. Tem que chamar a mãe para fazer. Então você cria certos procedimentos para proteger todo o sistema. Imagina agora, eu quero ajudar com criança. Curso. Tem que fazer curso. Pode até estar gravado. Você tem online aqui, você tem que fazer. E você tem que assinar certas coisas. Tem que levantar a sua capivara para ver se você não tem um background com problema. Mas isso é uma igreja grande.
Eu cresci numa igreja pequena, nós tínhamos 100 pessoas lá no interior. Eu nunca ouvi falar disso. Então, quer dizer, mas então você está procurando os líderes. Olha, ele tem que ter virtude, que é uma coisa de espiritualidade, da caminhada com Deus, mas tem que ter um conhecimento técnico. Se você vai escolher um tesoureiro, né, um tesoureiro, ele tem que conhecer alguma coisa. Não, mas tem muito boa vontade. Não dá, boa vontade não vai dar certo. Nós vamos precisar de um conhecimento técnico. Há 25 anos atrás, a gente começou o berçário, eu e a Rose, só de 0 a 4, tá? E para as mães terem confiança para deixar os bebês, nós escolhemos 12 mulheres. E nós escolhemos 12 vovós. Tá vendo? Foi aí que começou o berçário. E hoje você vê como é que está hoje lá. Há 25 anos. Então, meus parabéns pela sabedoria de criar uma diretriz. Olha, diretriz só pode ser a avó. Olha, isso é uma diretriz. Não está na Bíblia isso aí. É uma sabedoria que você coloca, cria confiança na mãe para deixar a criança. Olha aí, né? Depois, meus parabéns. 25 anos atrás você tinha o quê? 12? Moça jovem demais. Tá certo? Você conhece aquela história do sujeito que foi convidado para ser o secretário de atas da igreja, né? E aí a ata, terminou a ata e o cara leu para ser aprovada. E na ata estava escrito assim, e encerrou-se a reunião com uma oração feita pelo irmão Diogo. Aí quando o cara estava lendo, ele falou assim, escrevi errado, irmãos, eu escrevi Digo. Então aí alguém sugeriu, por favor, então registre que a ata é aprovada com essa emenda. Então, na próxima ata veio. A ata anterior foi aprovada com a seguinte emenda, onde digo, não digo, digo Diogo. Então, veja bem, você precisa ter alguém um pouco melhor preparado, tá certo? Então, tem que ter o conhecimento técnico. Tá? Uma vez um homem, era um advogado, né, falou assim, não, eu não quero trabalhar com papel, não quero escrever coisas na igreja, eu quero atender aqui como é que chama? No estacionamento. Eu falei, não, você pode atender no estacionamento, mas eu vou pegar toda a sua capacidade de produzir uma peça escrita e vou jogar isso fora, porque você está, não, eu faço isso a semana toda, justamente por isso que eu preciso de você aqui. Você vai fazer em meia hora. Eu vou dar para alguém que não tem a capacidade técnica, ela vai levar 2 dias, vai voltar para mim, eu vou ter que ler, eu vou mandar para você corrigir, não sei, não, faz direito já de uma vez. Não, tudo bem, tudo bem. Mas ele foi um dos presidentes do nosso conselho durante mais de 10 anos, um homem super capaz. Mas tivemos essa conversa, porque ele não queria pegar a capacitação dele e usar na igreja, tá certo? Muito bem. Então, eu cheguei nesse ponto e eu falei assim, bom, na segunda aula, vamos tentar conversar sobre igreja local. Como nós poderíamos aplicar pelo menos algumas coisas, porque eu imagino que tem aqui gente que lidera certos ministérios, gostariam de ter mais gente, gostariam de fazer a transição, passar para uma outra pessoa a liderança e tentar tirar de Jetro e de Moisés alguns princípios, algumas ideias e também falar sobre coisas que não foram feitas com Moisés e que nós enfrentamos hoje, tá certo? Então vamos lá, Roberto. Você é meu leitor preferido. Vamos lá. Essa é a minha introdução. Vai. Segue de cima lá. Lá em cima, cada igreja. Cada igreja local enfrenta desafios específicos em 3 áreas fundamentais. Quais são? Multiplicação de líderes, formação de equipes ministeriais e estabelecimento de diretrizes organizacionais. Gente, uma coisa que empresas fazem com dificuldade, mas que empresas grandes pagam alguém para fazer, é escrever as diretrizes. Até escrever a descrição da tarefa é complicado. Eu lembro uma vez que eu tive que convidar uma banda para tocar no congresso do Haggai, né? Eu falei, cada banda em cada igreja tem diretrizes que eles seguem, são pressuposições daquilo que eles acreditam. Então eu sentei e falei, o que eu vou fazer? Porque numa igreja, gente, se você fizer errado num domingo, se corrige no outro domingo.
Mas quando você tem um congresso anual, ou você faz certo, ou... porque só o ano que vem nós vamos fazer de novo, tá certo? Então eu peguei e falei assim, diretrizes para a banda. Então, número 1. Aí vai embora, né? Coisas do tipo assim... Você vai perceber que aqui no congresso você tem apenas 9 minutos para cantar a sua parte do louvor, que não é meia hora. Na igreja dele tem 40 minutos, mas aqui é 9 minutos. Por quê? Porque depois eu tenho que passar um vídeo, porque depois eu tenho que dar um aviso, porque depois eu tenho o pregador, porque eu tenho... São muitos objetivos. Nosso congresso tem muitos objetivos a ser alcançados em pouco tempo. Nós precisamos, então, ter o louvor totalmente... O seu costume é o quê? Começar com uma música mais lenta, né? Vai melhorando, vai crescendo, e aí você canta aquela música super empolgante, é a terceira música. Eu escrevi, comece com a terceira. Não, é uma diretriz, você já começa dando certo, ao invés de ir esquentando o pessoal para chegar num... Não, já começa dando certo. Não está na Bíblia isso aí, é minha preferência. Essa banda não trabalha para mim, eu estou contratando eles, tá certo? Aí vai, fio. Não quero macarronada no palco. Não quero que o pregador tropece nos fios. Se você usar fio, você vai ter que devolver aqui atrás, pendurar aqui assim. Não deixa fio perto do púlpito. Roupa. Que roupa que as mulheres vão usar e que os homens vão usar? Aí eu coloquei. Eu, como pastor, nunca defini o que as pessoas na igreja devem usar. Mas eu sempre achei que aqui na plataforma eu posso definir, porque a pessoa que está aqui, ela me representa a igreja. Então eu vou dizer o que eu não quero. Esse tipo de calça, esse tipo de coisa, esse tipo de transparência, Deu 2 páginas. Aí eu chamei o cara, dei para ele o papel assim, Roberto, vamos ler. Leia, por favor. Aí o cara começa a ler. Eu falei, explica para mim. Então, todo o processo de treinamento. Né? Às vezes ele ria, porque eu era muito prático, né? Falando de certas coisas. Eu falei, por que você está rindo? Porque na igreja a gente nunca escreveu isso aqui. Então, porque a gente às vezes não para escrever, né, queridos? E não tem tempo, a igreja vai tocando, tem uma coisa assim, tem um líder lá que sabe quais são as regras e ele vai impondo, você não põe no papel. Quando você coloca no papel, você tem uma vantagem na transmissão, na sucessão. Porque está escrito alguma coisa. Facilita o treinamento. Se você tiver checklist para um evento, é mais fácil ensinar outra pessoa a fazer o evento. Se você não tem um checklist, depende de uma pessoa só, que está lembrando de tudo, tem mais de dificuldade. Então, esses 3 problemas. Você quer ter líderes, você quer ter a equipe, mas você também precisa definir diretrizes. São 3 desafios grandes para qualquer organização, qualquer empresa pequena também não escreve nada. Por que o filho não consegue substituir o pai numa empresa? Porque o pai não escreveu nada. É tudo transmitido assim por osmose, por proximidade, entendeu? E tá ok. Tá ok, esse tipo de treinamento também existe, o treinamento por proximidade. Mas eu não estou dizendo que o único jeito certo, bíblico, é sair escrevendo as coisas. Só estou dizendo que isso facilita. Tá? Muito bem. Igrejas pequenas e igrejas grandes. Vamos ver. Igrejas pequenas e médias lidam naturalmente com limitações significativas na captação de voluntários, devido ao número reduzido de membros. Não adianta. O sujeito que é o líder do louvor, às vezes ele também é o líder dos homens. Ele é o líder das mulheres. Acontece, né? Tem que fazer 2, 3 coisas, né? Agora, igrejas grandes. Igrejas grandes, embora tenham um grupo maior para recrutar líderes e voluntários, enfrentam outro obstáculo: a tendência de parte dos membros em adotar uma postura passiva. Então, agora eu dei 2 exemplos. Quais são? O primeiro exemplo. Ser apenas usuário de serviços religiosos ou de terceirizar responsabilidades por meio de contribuições financeiras em vez de engajar-se ativamente. Existe muito, né? Eu vejo que toda vez que alguém vai lá dar aviso sobre dinheiro lá no palco, então eu vou fazer uma crítica amorosa, os tesoureiros ou os relatores que vão lá tentam dar uma perspectiva positiva.
Deus está agindo, nós estamos atingindo nossas metas, obrigado pela sua contribuição. Mas quando eles mostram lá que 49% das pessoas doaram e que 51% não doaram, sobe um negócio aqui, eu chamo isso de sobe o temor do Senhor. Não é o temor do Senhor, é o temor desse Senhor aqui. Não deixa eu falar que eu vou falar um troço meio bravo, entendeu? Por quê? O cara diz assim, não, eu vou lá na igreja, levo meus 2 filhos, a escola dominical é ótima, eles têm não sei o quê, eles têm não sei o quê, tem ar-condicionado, tem estacionamento, tem não sei o quê. Não, eu estou aqui nessa igreja há 15 anos, nunca dei um tostão aqui. Olha, como Deus supre as coisas. Tem que pegar esse cara e esganar ele, tá certo? Porque ele é um usuário e ele não entende a benção de investir na obra de Deus. Então, eu achava que de vez em quando, o cara que vai lá devia dar uma chineladinha nos 51%. Se você pertence aos 51%, está aqui agora usufruindo disso. E Deus está agora mesmo falando ao seu coração. E se o arrependimento chegar na sua vida agora... Não, nós temos que... Bom, essa atitude passiva numa igreja grande me assusta, né? Não precisa ser grande, né? Tem sempre o usuário. Agora, terceirizar a responsabilidade através de dinheiro, cara, tem hora que tem que fazer. Por exemplo, nós nunca pagamos alguém para cuidar do som da igreja, até o momento que você precisa pagar. Porque o negócio fica tão grande, o serviço é tão grande, o voluntário não vai dar certo. Você precisa ter alguém em tempo integral. Então, isso vai chegar ao ponto que você vai fazer. Você citou um caso que tem uma capacitação técnica. Técnica? Não, mas você vai nos Estados Unidos, por exemplo, aí a gente meio que reage, porque você fala assim, todos os membros da orquestra recebem da igreja. Aí fala assim, não, nós não pagamos ninguém, é tudo voluntário. Nós não pagamos ninguém ainda. Porque nós não sabemos como é que vai ser. Essa daqui um pouco torna impossível ter um determinado ministério se você não colocar dinheiro. Então essa segunda aqui pode ser um erro no coração das pessoas. Não, eu já dou o dízimo, eu não quero ser voluntário. Por exemplo, é uma atitude ruim, tá? Porque nós precisamos servir a Deus voluntariamente, né? Mas às vezes nós vamos ter que pagar também para... Então as sugestões, tem sugestões, etc, etc, etc. Vamos ver as sugestões então. Então primeiro o diagnóstico. Vou passar pelos títulos primeiro. Temos que avaliar o líder atual, temos que ver os sinais de alerta, temos que avaliar a estrutura organizacional, temos que haver a disponibilidade de pessoas para o serviço e temos que saber se o líder tem uma boa atitude. Isso aqui podia estar lá em cima, junto na avaliação do líder, né? Vamos voltar. Primeiro, o líder tem conhecimento e autoridade? Você fala assim, que nem Moisés. Moisés conhecia as leis de Deus, ele escreveu, ele sabia, tá certo? Agora, o líder precisa ser substituído? De repente, você tem um líder cuidando de um certo ministério e o conselho da igreja se reúne e fala assim, cara, nós precisamos tirar essa pessoa. Então, às vezes, assim, é por mau caráter? Não. É por ineficiência. Que conversa difícil. Porque o cara vai dizer assim, é que nem eu lembro do campinho de futebol na minha infância. O cara que era dono da bola disse assim, eu quero jogar na linha. Ele era péssimo. Mas ele é o dono da bola. Então, assim, se eu não fizer isso, eu vou embora. Então, muitas vezes o voluntário faz assim. Vocês pediram para eu dirigir esse negócio aqui, eu dirigi da melhor maneira possível. Agora vocês já estão achando que eu preciso melhorar, não ser assim, eu não faço mais nada. Mas por quê? Aí deu um problema de caráter, certo? É muito complicado quando você lida com líderes de ministério que têm má atitude. Nós devemos sempre ser lentos em colocar o sujeito na liderança máxima de um ministério. Agora, também tem a característica. Às vezes o líder é um executor fiel, mas ele não tem habilidade para treinar outros. Tem uma pessoa assim, não, o sujeito é
Você entrega para ele e sai. Você entrega para ele e faz. É um cara fiel. É um cara que você dá na mão dele, a coisa acontece. Ele tem a capacidade de treinar outros, porque treinar outros é diferente. Você tem que chamar o cara, senta aqui, me diz, aqui eu mandei para você aquela lista de coisas para fazer para o próximo evento, né? Diga para mim o que é. Tá vendo essa pergunta? Diga para mim o que é um jeito de treinar. Porque senão, se você começa a repetir para ele, você não está treinando. Diga o que é. Aí a pessoa fala assim, olha, eu não li bem o papel, bom, então nossa conversa acabou, tá certo? Ou então nós vamos ler agora, na nossa próxima reunião. Não, tá vendo? Você vai treinar. Você tem que ter essa atitude professoral de não ficar liderando. Você tem que dar um passinho atrás e ser mentor. Tem gente que não tem essa capacidade. Ele prefere dizer. Não, você não, mas eu vou te dizer. Tem que fazer isso, isso. Entendeu? Entendi. Repita para mim. Repetir é parte do treinamento. Não, você falou um monte de coisa aí, eu estou achando uma benção e tal. Se o cara não consegue repetir, você não está treinando. Não, gente. Então, às vezes, o líder não tem a capacidade de treinar outro. Você vai ter que ter um cara que é um treinador na igreja, com uma habilidade especial de treinamento, para poder, então, fazer com que isso aconteça. Né? Sinais de alerta. O seu líder está com excesso de trabalho e está tendo desgaste. Então, às vezes, tem um ministério que está indo, está uma bênção, mas você não está vendo o que está acontecendo com o líder. Ele está brigando com o cônjuge, ele não aguenta mais. Toda vez que fala assim, eu queria faltar um domingo, que nem esses membros normais de igreja. Será que eu não posso faltar um domingo? Então, a pessoa está cansada demais. Isso está acontecendo? Lembra? Põe aí Gálatas 6, alguma coisa aqui, acho que é versículo 6 também, quando diz assim, não nos cansemos de fazer o bem. Então dá para cansar. Porque a seu tempo ceifaremos se não desfalecemos. Então dá para desfalecer. Então nós vamos pensar, tem líderes, eu tive 2 casos na minha carreira como pastor. Um cara chegou para mim e falou assim, pastor, eu não posso mais trabalhar aqui no conselho da igreja, não tem nada a ver com eu. A minha empresa está sendo roubada, estava sendo roubada pelo meu gerente até ontem. Mandei ele embora, levei um prejuízo XY e eu preciso agora voltar, e eu vou estar na minha empresa o tempo todo e eu não consigo mais me envolver. Inclusive, eu estou saindo de todos os ministérios. Eu ajudava na recepção, eu ajudava no coral, eu cantava, estou saindo de tudo, eu preciso de pelo menos 1 ano e meio, 2 anos para estar fora. E o pastor presidente que estava ali, ele falou assim, vamos fazer o seguinte, você está fora do conselho oficialmente, eu vou manter seu nome no conselho, mas você está em disponibilidade, vamos dizer. Mas quando nós tivermos um problema muito, muito grave, nós talvez vamos chamar você, para você vir na reunião e oferecer a sua sabedoria para nós. O cara encheu os olhos de lágrima. Não, obrigado por me compreender e por me valorizar. Sim, eu quero ajudar, é que eu não estou conseguindo. Então, essa sensibilidade com pessoas como Moisés, que estariam desfalecendo e outros que já estão desfalecendo. Né? Então, estrutura organizacional. Quantos precisamos? Porque vocês sabem, né, queridos? Nós temos o nível estratégico, o líder gerencial e o operacional. No operacional, você precisa de muito mais gente. Né? Ego, né? Não ficou bom esse negócio, não. Gerencial, operacional e o quê? Estratégico. Se você precisa de um líder aqui, e talvez você vai precisar de 10 caras aqui, mas você vai precisar de 100 caras aqui. Se você é dono da empresa, não é errado você descer no operacional, vai visitar o chão de fábrica, ver como é que está sendo o atendimento da telefonista, telefona de vez em quando para a sua própria empresa, para ver como é que eles estão fazendo a recepção. Né? Então, você pode descer, você não pode ficar lá,
Porque você tem que voltar e pensar a longo prazo. E no meio você tem o teu bloco de gerentes que estão cuidando das equipes. Quantas pessoas que você precisa? Ah, eu tenho um ministério com jovens na igreja. Quais são os departamentos? Quantas pessoas que eu preciso em cada um? Qual é o líder que eu preciso aqui em cima? Se você não fizer um levantamento estrutural, você vê, Jetro fez uma conta. Ele falou, preciso de líderes de 10, de 50, de 100 e de 1000. Ele fez uma conta, ele sugeriu e o outro aceitou. Então, essa conta nós vamos fazer. E aí eu sugiro sempre desenhar um organograma visual. Coisa simples, gente. Coisa simples, né? Você está dirigindo um ministério, você fala, qual é o organograma? Não, então eu sou o líder, tá certo? Vamos dizer assim, festa caipira, tá? Aqui tem um líder que vai organizar a coisa, e tem os caras que vão armar as barraquinhas, depois cada ministério vai fazer a sua barraquinha, tem um cara aqui que cuida das finanças, tem o sujeito da segurança, estacionamento. Desenha, pega um papel. No meu tempo, é papel de pão que a gente fazia, né, com almaço, tinha folha almaço. Né? Hoje tem computador, não precisa computador, um papelzinho. Não, está tudo na cabeça. Está na cabeça, não está claro. Mas se você fizer... Jetro desenhou o organograma para ele na cabeça de Moisés. Moisés entendeu. Na verdade, não está no texto bíblico, mas nós sabemos que Jetro desenhou na areia o organograma. Tá certo? A outra coisa é, procura entre o povo. Então eu já falei para vocês que eles lá tinham como é que diz? Tinham as pessoas, né? Nós podemos, eu já vi igreja tendo um banco de talentos, onde a pessoa... Eu estava numa igreja nos Estados Unidos que dizia assim, você quer ajudar com carona? Quer ajudar os membros da igreja com carona? Aí dizia assim, entre aqui e coloca o seu CEP. Colocava o CEP, aqui temos as pessoas que gostariam de vir a um culto que moram perto de você. Dona fulana de tal, tem 80 anos, esse aqui tem 70 anos, esse aqui tem preferência pelo culto da manhã, tem preferência pelo não sei o quê, não sei o quê. Você quer ajudar? Check. Fizeram um sistema. Eu estou ajudando, eu sou um voluntário, vou levar a Dona Maria no culto todo domingo, ou 2 domingos, ou seja o que for. Né? Agora, essa aqui é o difícil, Roberto. Vamos ler. O que diz? Então, primeira coisa difícil. Nosso ministério pode diminuir. Porque lembra que nós falamos, nós não estamos falando em crescer, em crescer, em crescer. Vamos reduzir o escopo. Outra coisa, segunda. Por exemplo, quando eu estava numa igrejinha pequena em Porto Alegre, gente, eu não tinha nada, era uma igreja pequena. Nós tínhamos um terreno e um galpão construído lá na frente de uma casinha de madeira, caindo aos pedaços. A gente fazia o culto lá e tinha o negócio das crianças. Nós não tínhamos figurinha para as crianças, nós não tínhamos, como é que era o negócio antigo que tinha? Flanelógrafo, não tinha nada. O que eu fiz? Eu terceirizei. Eu falei com a missionária da APEC, falei assim, vocês poderiam vir aqui assim, assim, assim? Você pode vender para nós um negócio um pouco mais, que eu não preciso comprar um monte, né? Comprar um pouco, mas que dá certo? Ela foi super legal. Eu trouxe alguém especialista dentro do meu orçamento, coloquei ela para trabalhar. Por quê? Porque eu não vou conseguir treinar, sei lá, 4, 5 professoras de crianças e também numa escala, porque a igreja é pequena, se ela está todos os domingos, ela nunca assiste culto. Então você precisa fazer a escala. E aí tem, bom, aí continua. O último. Ou investir em treinamentos, 3. O último está aqui, ó. Pergunta difícil. Algum ministério específico precisa ser fechado? Algum ministério precisa ser fechado. Isso é uma das coisas mais difíceis que existe. Pastor geralmente abre ministério, ele não fecha. Tá certo? Então, por exemplo, caso real aconteceu comigo. Nós tínhamos um ministério na nossa igreja de puppets. Puppets. É uma mulher muito bem preparada. Ela escrevia as histórias. Tinha uns puppets com a cabeça desse tamanho, assim, era um negócio monstruoso. Era muito legal, tá? Aí ela fez a cortina com aqueles
canos, tinha cortina, montava no palco. E uma vez por mês nós tínhamos aqueles bonecos contando. Nossa, era uma delícia, todos os adultos gostavam, tá certo? Essa mulher se mudou de cidade. O que ela fez? Colocou tudo numa caixa de papelão, nos ensinou como é que era. Está aqui todas as histórias que já estão escritas. Se precisar de alguma coisa, fale comigo. A gente encaixotou, guardou num lugar, e segue a vida. Aí quando passa meses. Aí tem uma senhora que chega para mim. Sabe que mulher, quando fica nervosa, ela põe o lábio junto com o dente. Ela fala assim, pastor. Fala, pastor, e o ministério de fantoche? Aquela cabeça tua procurando uma resposta, aquele computador indo atrás do negócio, fala assim, isso aí vai ter que falar com o presidente da igreja. Pô, mas não é o senhor o presidente? Eu disse, não, imagina, eu sou só o pastor, o presidente aqui é Jesus. Se Jesus levantar alguém para cuidar do departamento de fantoche, tem ministério de fantoche. Se Jesus não levantar alguém, não tem ministério. A senhora quer dirigir um ministério? Não. Eu só vim reclamar, tá certo? Então, ela não falou isso. Então, vocês estão rindo, mas eu estou na porta da igreja, conversando com essa mulher, que eu não quero perdê-la como membro, não quero ofendê-la, né? Mas ela está um pouco ofendida. Mas eu pensei que o senhor mandava aqui, não sei, vai embora. Então assim, tem ministério que dá para fechar, e tem ministério que não dá. Por exemplo, nós não podemos fechar o culto. Certo? Culto não. Então, eu já vi igrejas, eu sei o caso de uma igreja, que passou por uma reforma filosófica tão grande, que ela durante 6 meses, ela disse, nós não teremos cultos. Nós teremos uma classe de escola dominical com todo mundo junto, aonde eu explicarei a filosofia da nossa igreja durante 6 meses. Não tem mais diácono, não tem presbítero, não tem líder das mulheres, líder dos homens, acabou tudo, fechou, nós vamos estar junto aqui. Então define primeiro o que é igreja, não sei o quê, né? Então, foi revolucionário, deu certo, o pastor arriscou muito, perdeu gente, né? Mas a igreja nasceu ali com uma nova filosofia. Estava se livrando de alguns paradigmas, de alguns cargos, de alguns caciques que achavam assim, que eu sou diácono aqui há quanto tempo, só que eu mando nesse troço aqui. Entendeu? Ele acabou com tudo isso, numa tascada só, e construiu uma nova filosofia. Vocês entendem que eu não estou recomendando, certo? Eu estou apenas contando que isso já aconteceu. Ele fechou a igreja inteira, né? Mas nós, 11 horas, acabou. Tá certo? Então, só quero falar o seguinte aqui, perfil de novos líderes, perfis espirituais e técnicos, já falamos. Treinamento, eu quero uma palavrinha. Ninguém é contra treinamento informal. Treinamento informal funciona. Eu vou ajudar na, recepção da igreja. Aqui. Você pega um cara novo e fala, você fica ali do outro lado da porta, eu fico desse lado da porta, faça tudo que eu fizer. Pronto. Não precisa de um curso, tá certo? Então, por imitação, existe muita coisa, não tem problema nenhum. Você põe gente na sua equipe que vai ficando com você. A igreja funciona assim. Recompensas. O voluntário precisa de recompensa? Por exemplo, uma coisa que você precisa ter é carga horária máxima. É aquele amor pelo voluntário. Você, por exemplo, teve uma fase da nossa igreja que nós não tínhamos escola dominical nas férias. Não tinha. Não tinha nada. Não tinha escola dominical, só tinha culto. Por quê? Porque todos os professores de escola dominical estão livres. Foi uma decisão que nós fizemos, não está na Bíblia, queridos. Mas foi sábio, para dar descanso. Outra coisa é a questão de reconhecimento não monetário. Olha,
Por exemplo, uma coisa que eu vi nos Estados Unidos que eu achei fabuloso. A Marta, nós participamos daquele programa chamado Awana, onde as crianças que não têm, como é que chama, nem idade escolar ainda, tinham que memorizar uma série de versículos, né? E as nossas filhas estão participando, né, nossos filhos, e eles memorizaram, sei lá, 12 versículos, 15 versículos. Então, no final do semestre, tinha o dia em que as crianças ganhavam um negocinho para pendurar aqui na veste deles, aquele negócio todo e tal. E a Marta vai para frente, queremos pedir que a mãe traga as crianças. Tá? E, para nossa surpresa, deram um papel para a Marta. Era assim, meia folha A4, uma coisinha, foi feita no computador. E dizia assim, parabéns à mãe Marta Bittencourt por tantas horas de investimento na vida do seu filho, porque para ele memorizar as escrituras sagradas. Assinado pelo pastor. Papelzinho. A Marta chegou, sentou comigo e falou assim, esses americanos elogiam qualquer coisa que a gente faz, né? Não, mas olha que interessante. O que a gente sentiu? Um reconhecimento não monetário. Por quê? Como é que meus filhos memorizaram, queridos? Assim, o Senhor, como é que é? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Repete. Repete de novo. Fala agora cantando. Fala de trás para frente. A mãe que tem que ficar bem. Aí ele vai lá, conseguiu falar, né? A mãe tem que falar. Elogia a mãe. Esse é um trabalho fabuloso. Então, eu já vi igrejas que têm papéis de reconhecimento de trabalho voluntário por horas. Jovem, fulano de tal, deu tantas horas de trabalho voluntário na igreja. Ele recebe 1 por ano. E ele coloca isso no currículo dele. Algumas empresas valorizam, principalmente se você tiver o descritivo. São coisas que podem acontecer. Remuneração. Acabou, né, gente? Eu já estou passando 3 minutos. Que Deus nos abençoe a todos. Vocês têm mais 3 aulas sobre o assunto. Eu espero que os outros professores esclareçam tudo que eu não consegui falar. Deus abençoe. Tchau, tchau.